Boa noite a todos. Só um minutinho que a gente já vai dar início, tá certo, pessoal? Boa noite, Patrícia. Pronto, então vamos dar início à nossa aula de hoje, tá certo? O pessoal que for entrando aí vai pegando o fio da meada, não é verdade? Então, como eu já falei para vocês, eu estou me recuperando, né? Então, hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho mais curtinha, tá bom? Então, pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês Projeto Político Pedagógico, o nosso famoso PPP. Quem é professor já ouviu muito falar nessas letrinhas aí, PPP, né? Então, PPP é o nosso Projeto Político Pedagógico, é um documento ali da instituição, tá bom? E hoje a gente vai estar falando sobre ele, certo? Projeto Político Pedagógico. Então, toda vez que vocês forem a estudar qualquer documento que seja, tá certo? É importante que se faça perguntas, para que você, através da pergunta, você tenha ali uma direção de onde e como estudar, tá certo? Então, eu estou trazendo aqui para vocês o que é projeto político pedagógico, tá bom? Então, projeto político pedagógico, ele é nada mais, nada menos do que a identidade da escola. Por que que é a identidade da escola? Porque nesse documento vai estar ali descrito todas as ações pedagógicas referente àquela instituição, tá certo? E esse documento, ele é muito importante. Por que que ele é muito importante? Como eu já falei para vocês, nesse documento vai estar descrito ali todas as ações pedagógicas que serão desenvolvidas na instituição. Logo, sendo assim, cada escola precisa ter o seu próprio PPP. Por quê? Porque cada instituição tem uma realidade diferente. Então, eu não posso pegar um projeto político-pedagógico de uma determinada instituição e jogar lá na outra instituição e seguir o que está nesse projeto político-pedagógico. Por quê? Porque vai dar errado. Porque, como eu acabei de falar para vocês, PPP, ele é a identidade da escola. Então, se ele é a identidade da escola, cada escola tem a sua realidade. Então, cada escola precisa ter ali a sua própria identidade, tá bom? Sem contar que esse documento vai nortear as ações pedagógicas que serão desenvolvidas na instituição durante o ano letivo. Por isso, ele é um documento muito importante, porque é ele quem norteia, é ele quem dá a direção de como vai ser desenvolvido o processo de ensino-aprendizagem dentro da instituição, tá bom? Esse documento, ele é elaborado de forma coletiva, ou seja, todos que estão ali interligados à instituição devem participar ali da elaboração desse documento, tá bom? Então, todos vão ali participar da elaboração desse documento, certo? Esse documento ainda, ele precisa ficar exposto, ele é um documento formal, e ainda que ele seja formal, ele precisa estar exposto. Para quê? Para que todos que estão ali interligados à instituição, ou que cheguem para essa instituição, possam ter acesso a esse documento, para saber quem é aquela escola, como é que ela trabalha ali, tá certo? Então, esse documento ele vai ficar exposto e não engavetado, tá certo? Como a gente vê muitos casos por aí, que esse documento fica ali feito, fica ali engavetado, esquecido. Não, esse documento ele é um documento vivo, ele precisa estar exposto, fazendo parte ali do dia a dia das ações pedagógicas, é ele quem traz essas ações pedagógicas que vão ser desenvolvidas ao longo do ano letivo, tá bom?
Qual é a finalidade? Então, como eu já disse para vocês, a finalidade desse documento é nortear o processo de ensino-aprendizagem. É ele quem vai dar a direção ali para o processo de ensino-aprendizagem acontecer na instituição. Para que é que ele serve? Então, ele vai servir ali para abordar tudo o que vai ser trabalhado dentro do ano letivo. Então, vamos já dar início à nossa aula de hoje, tá bom? Estou trazendo aqui para vocês tudo, um resumão de tudo que é projeto político pedagógico, esse documento aí tão importante na nossa instituição e para a sociedade escolar, tá certo? Então, o projeto político pedagógico é um documento que contém o quê? Um conjunto de articulações. Então, olha, veja bem, nesse documento vai ter ali um conjunto, não é só uma meta ou uma diretriz, tá certo? Mas sim vai ter um conjunto de articulações, de metas e ações elencadas. Essas ações serão as ações que serão desenvolvidas durante o ano letivo em uma determinada instituição. Previstas, planejadas, então essas ações, elas devem ser planejadas, por isso que esse documento, ele é elaborado de forma coletiva, porque não vai ser somente ali a gestão que vai fazer esse documento. Eu preciso ter ali a ideia de várias pessoas, tá certo? Que fazem parte ali do âmbito escolar. Então, essas metas e essas ações, elas vão ser previstas, elas são planejadas, operacionadas e avaliadas, tá certo? Precisa passar por uma avaliação, não é assim, eu quero que tenha isso no PPP. Não, vai ser avaliado. Será que realmente é necessário que tenha determinada ação dentro desse projeto político-pedagógico? Será que a nossa escola ela está preparada para desenvolver determinada ação? Será que realmente é essa a realidade da nossa instituição? Porque cada localidade tem uma realidade diferente, tá certo? Então, esse documento, essas ações e essas metas são passadas ali por um processo de avaliação, tá certo? Para que se possa o quê? Alcançar determinados objetivos no processo educativo, sempre visando proporcionar uma educação de qualidade. Todo projeto político, todo projeto pedagógico é fundamentalmente político, tá certo? Por que ele é fundamentalmente político? A gente vai chegar lá nesse ponto, mas já vou adiantar para vocês. Ele é fundamentalmente político porque a nossa sociedade, a escola, ela é voltada para a nossa sociedade. Então, né, se faz necessário que esse documento ele seja político. Por ser um projeto voltado para a sociedade, como eu acabei de falar, né? Então, devido a escola fazer parte da nossa sociedade, ou seja, a escola, ela trabalha ali no foco de quê? De formar cidadãos, né? Então, e qualificá-los para o mundo do trabalho. Então, a escola, ela está ali com o objetivo de quê? De trabalhar em foco ali, o foco dela é ali formar aquele cidadão e qualificá-lo. Então, ela vai estar ali voltada para a sociedade. A instituição, ela é voltada para a sociedade, tá certo? Por isso que o projeto político-pedagógico, esse documento, ele é fundamentalmente político, porque ele é voltado para a sociedade, é um projeto voltado para a sociedade. Eu vou trabalhar de acordo com o que necessariamente vai ser desenvolvido na sociedade, tá bom? Um projeto pedagógico indica o quê? A direção, como eu falei para vocês lá no início. Por isso que ele é fundamental, porque ele vai indicar a direção, e é por isso que cada instituição precisa ter o seu próprio PPP, porque se ele vai indicar a direção e ele vai orientar a ação pedagógica desenvolvida na instituição, então cada realidade é diferente. Uma instituição é diferente da outra, então eu vou precisar de direcionamento diferenciados, eu vou precisar de ações diferentes. Eu não posso ter uma mesma ação numa escola, essa ação dessa determinada escola, eu vou pegar e vou jogar lá numa outra instituição. Não, porque as instituições têm ali realidades diferentes, elas estão localizadas em realidades diferentes, em comunidades diferentes, com realidades diferentes, tá certo? Então, o projeto político-pedagógico, ele indica a direção,
a orientação, o caminho da escola, e possui uma intencionalidade. Tá? Então, vejam bem, ele possui uma intenção, tá? Ele possui uma intenção. Além de direcionar, de orientar e de dar o caminho, né? Ele vai o quê? Ele tem uma intenção por trás disso tudo. Significador, e por isso tal documento tem como finalidade elaborar o quê? Princípios, diretrizes, ou seja, caminhos e escolha das ações para melhor organizar, orientar e operacionar as atividades desenvolvidas pela instituição como um todo, com alcance político-pedagógico no sentido da construção participativa, não só dos diferentes setores escolares, mas como também da comunidade onde a escola está inserida. Como eu acabei de falar para vocês, a elaboração desse documento é de forma coletiva. Então, a comunidade onde essa escola está inserida vai precisar, sim, participar da elaboração desse documento, porque ali a comunidade, ela sabe da realidade daquele local, então ela precisa participar, não vou dizer que todo aquele bairro inteiro, as pessoas daquele bairro inteiro, daquela comunidade toda vai participar da elaboração, não, vai ser pego ali um representante ali daquela comunidade, para que possa participar dessa elaboração desse projeto político-pedagógico. Por quê? Porque é por meio desse representante daquela comunidade é que vai ser focado a realidade ali daquele local, tá certo? Então, vamos lá, dar continuidade aqui. Como também da comunidade escolar, onde a escola está sendo sediada, né? O projeto político-pedagógico, construído de maneira participativa, é a passagem mais acertada para reinventar a escola, ressignificando suas finalidades e objetivos, pois, quando trabalhamos de forma coletiva, descrevemos... Obrigada, Patrícia. Descrevemos a caminhada da democratização. Então, veja bem, além de ser elaborado de forma coletiva, esse documento, que é muito importante para a instituição, e toda instituição precisa ter esse documento, tá certo? Ele retrata o quê? Retrata sobre a caminhada da democratização, né? Onde todos ali vão ter o direito de dar a sua opinião em relação ao processo educativo que vai ser desenvolvido naquela instituição, tá certo? Estabelecendo o identificador comum, expressando o anseio e o comprometimento de todos com a educação. Então, veja bem a importância desse documento. O Projeto Político-Pedagógico PPP é um documento que garante a autonomia para as instituições de ensino no que diz respeito ao quê? A proposta de suas práticas. Então, é esse documento que vai dar autonomia para a instituição inserir as ações pedagógicas, as propostas que serão desenvolvidas ao longo do ano letivo. Então, é esse documento que vai dar a autonomia para aquela determinada instituição. Esse ano a gente vai trabalhar isso, isso e isso, focar nisso, nisso, nisso. Então, esse documento, ele se faz necessário, ele é muito importante. Toda escola precisa ter ali o seu documento, porque ele vai ali estabelecer as diretrizes, que são os caminhos, né, para uma educação de qualidade, que é o que a gente visa ter. Nas propostas e suas práticas educacionais, estabelecendo os objetivos do ambiente escolar. Por isso que cada escola tem o seu PPP, porque ele vai estabelecer os objetivos do ambiente escolar. Então, cada ambiente institucional tem um objetivo diferente, por conta do quê? Da realidade que é diferente, tá certo? Deixa eu só ver desse... Tá. Joyce, mesmo sabendo que muitos participam da construção do PPP, podemos dizer que existe alguém que seja o meio, sim. A gente precisa, precisa de alguém para dar a puxada, né? Então,
para dar o início ali da construção desse documento, tá certo? E muito bem, o exemplo aí é o diretor ou supervisor, o coordenador daquela instituição, chegou ali, viu que não tem um projeto político pedagógico, então a gente vai sentar, a equipe pedagógica vai sentar, vamos organizar, então é o diretor ali, ou o supervisor, com o coordenador, vai sentar e organizar ali o início ali da elaboração desse documento. Mas o que não pode acontecer é que seja ali um documento feito somente pela gestão escolar, tá certo? Isso não pode acontecer, porque um dos princípios do próprio PPP vai ser ali a construção coletiva desse documento. Então, todos precisam participar, até porque ele visa o quê? A democratização. Então, se ele visa essa democratização, eu preciso que todos façam parte ali da elaboração na hora que for colocado os objetivos, né, serem avaliados e colocado no documento. Então, parte sim ali, alguém precisa dar o início, né, alguém precisa dar o início, então vai partir ali do diretor ou do supervisor, junto com o coordenador, tá certo? Mas alguém vai dar o início. Então, geralmente, quem dá o início é a gestão, é o diretor, tá certo? Onde foi que eu parei? Podendo incluir desde a proposta curricular. Então, olha, veja bem, que nesse documento pode ser incluído aí desde a proposta curricular até a gestão, o quê? Administrativa educacional. Então, dentro desse documento, vai ter ali a proposta curricular, o que vai ser desenvolvido durante o ano letivo, né? Vai ter ali a estrutura física da instituição, como é essa estrutura física da instituição, onde a escola, essa instituição está localizada, tudo tem nesse documento. Quantidade de funcionários, vai ter ali a quantidade de alunos com baixo rendimento escolar, quantidade de alunos que precisam ali de um projeto para que se tenha um ensino voltado para aqueles alunos que têm um baixo rendimento. Então, tudo isso vai ter ali, tá certo? Quantidade de alunos que foram reprovados durante o ano letivo. Então, tudo isso tem no projeto político-pedagógico. Por isso que ele é a identidade da escola. Tudo que diz respeito à escola vai estar inserido no projeto político-pedagógico, tá? Vai estar inserido no PPP. É essencial que no referido documento esteja explícito como o processo de ensino-aprendizagem deve ser desenvolvido na escola. Então, olha só, é essencial que nesse documento esteja explícito, tá? Como vai acontecer o processo de ensino-aprendizagem? Se é essencial que seja. Por quê? Porque é esse documento que vai direcionar, né, as ações pedagógicas que serão desenvolvidas na instituição. Então, ali vai estar de forma explícita como é que acontece esse processo de ensino-aprendizagem dentro da instituição, tá bom? Como é que deve acontecer dentro da instituição. Portanto, dados internos, como taxa de reprovação, que eu acabei de falar para vocês, né, os alunos que são, a quantidade de alunos que são reprovados, vai estar ali no documento, porque precisa saber até para quê? Para que se possa ali saber lidar de que forma eu vou desenvolver o processo de ensino-aprendizagem, tá? As taxas de reprovação, médias de notas e quantidade de alunos, tudo vai estar inserido ali no PPP. Não só quantidade de alunos, mas também quantidade de funcionários, eu preciso ter no meu documento, tá certo? A gente vai chegar aí, tá certo? Ele pode... eu já vou adiantar. Esse documento, ele é um documento flexível, tá certo? Ele é um documento flexível. Por que ele é flexível? Porque como a gente tem mudanças todo ano, ou até mesmo dentro do próprio ano letivo acontece alguma mudança, então ele vai sofrer alterações. Por isso que ele é um documento flexível, ele é um documento de caráter flexível, porque ele vai sofrer alterações. Por que ele é flexível? Porque uma vez feito, ele não pode ser desfeito nem substituído, tá certo? Ele é um documento ali que vai durar por muitos anos. Então, eu fiz esse documento, eu preparei ele, mas ele, pelo menos uma vez, periodicamente, ele precisa ali ser revisado. Pelo menos uma vez no ano, eu preciso revisar esse documento para que
se houver necessidade, eu faça alterações, e vai haver necessidade, porque todo ano é um ano diferente, então vai haver necessidade de sofrer alterações, e ele dá essa autonomia, porque ele é um documento de caráter flexível, tá? Sim, com certeza, ele deve estar ali em conformidade, de acordo com a BNCC. Esse documento ele precisa estar de acordo ali com a nossa BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, ela é a base, né? Como o próprio nome já diz, base nacional para o país inteiro, comum curricular. Então, ele precisa estar, sim, de acordo com a base, tá certo? Com a BNCC. Então, vamos lá. Onde foi que eu parei? Portanto, dados internos, tá. Devem ser citados no PPP. Então, tudo isso, quantidade de reprovações vai ser citado ali no PPP. Quantos alunos reprovados? Qual foi essa quantidade? O percentual de reprovação que a gente teve durante o ano letivo. Então, coloca-se no PPP. Por quê? Porque quando eu for sentar de novo com a equipe pedagógica e com todos ali que participaram da elaboração desse projeto político-pedagógico, a gente vai ver ali, vai avaliar os métodos, as metas, os objetivos que foram desenvolvidos durante esse ano letivo e por que ocasionou tantos reprovados, né? Então, para rever ali o conceito e ali ver um outro método de como conseguir o percentual de reprovação menor, tá certo? Que, segundo o especialista, a elaboração do projeto político-pedagógico precisa contemplar o quê? A missão, a clientela. Quem é essa clientela? Os nossos alunos, tá certo? Então, esse projeto político-pedagógico, ele precisa contemplar essa missão, que é ali desenvolver uma educação de qualidade para a nossa clientela, que são os nossos alunos, tá bom? Então, por isso que eu preciso ter todos os dados nesse documento, porque quando ele for revisado, eu vou ver o que foi que aconteceu, onde foi que teve ali uma falha para que se acarretou uma quantidade de reprovação maior do que esperada para o ano letivo, né? Então, preciso sim ter esses dados todos, tá? Dados sobre a aprendizagem, relação com as famílias, recursos, diretrizes e metas pedagógicas, e plano de ação da instituição, a qual o documento se refere. Sendo assim, o PPP é tido como identidade da escola, como eu falei para vocês. Ele é tido como a identidade da escola. Por quê? Porque a identidade, ele vai dizer tudo o que tem ali naquela instituição, desde a estrutura física da escola até a quantidade de funcionários que contém naquela instituição. Então, ele vai ali retratar sobre a realidade daquela instituição, a realidade da localidade onde aquela instituição está inserida. Então, ele é a identidade ali da escola. E como a gente sabe, identidade é um documento pessoal, cada um tem o seu, do mesmo jeito as instituições. O PPP, ele é da escola, cada uma vai ter a sua. Ele é único para cada instituição, tá certo? Logo, nesse sentido, cada escola deve ter o seu próprio projeto político-pedagógico, pois nele contém todos os dados referentes à instituição a qual o PPP pertence. Viu? Porque ele é considerado a identidade da escola, que está para o país todo. Deixa eu ler aqui. Tá, vamos lá. Se a BNCC está para o país como um todo e o PPP está para a escola local, como eles mantêm, a gente vai chegar nesse ponto, tá certo? Por que a BNCC ela está voltada para o país todo? O próprio nome já diz, base, eu preciso de uma base, né? Eu preciso de uma base para o quê? Para me orientar. Base nacional. Então, essa base ela vai ser nacional. Ela não vai ser somente referente, por exemplo, ao estado Paraíba. Ela não vai ser somente referente, ela não vai estar focado ali, essa base não vai estar voltada somente para Rio Grande do Norte. Não. Ela vai ser uma base voltada para o Brasil. Então, o que se estuda aqui na Paraíba deve ser estudado lá no Rio Grande do Sul. Tá certo? Por quê?
porque a gente está no mesmo país. Então, pode acontecer do aluno lá do Rio Grande do Sul vir para cá, para Paraíba. Não acontece, né? A troca ali de estado. Então, pode acontecer isso. Mas o aluno que estudou lá no Rio Grande do Sul e chega aqui na Paraíba e se depara com o mesmo processo de ensino, vai ser melhor para ele, tá certo? Por isso que a base ela vai existir, base nacional comum, porque o que vai ser estudado aqui vai ser estudado lá, tem que ser comum, tá certo? Na base nacional comum curricular. Então, dentro desse processo, desse currículo pedagógico aí, desses componentes curriculares, eles precisam ser comum, eles precisam ter o que tem numa localidade, ter na outra localidade, precisa ter, tá certo? Vai existir. Como é que se eu estou falando agora que o PPP é a identidade da escola, mas a Base Nacional Comum Curricular é um documento que diz que o ensino vai ser comum no Brasil inteiro, né? Veja bem, a gente está estudando aqui sobre projeto político pedagógico. A BNCC, ela vai citar sobre projeto político pedagógico, tá certo? No entanto, como a BNCC vai dizer que a base, ela é nacional e ela é comum para todo o Brasil, o território brasileiro, eu preciso estar de conformidade com ela, eu preciso estar de acordo com ela enquanto PPP. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, a própria base me dá os componentes curriculares, né? A própria base me dá os componentes curriculares. A própria base vai me dar as áreas do conhecimento. A própria base vai me dar os campos de experiência. E a própria base, dentro desses campos de experiência, vai me dar o quê? Os objetivos de aprendizagem. Então, o mesmo objetivo que eu uso aqui na Paraíba, eu uso lá no Rio Grande do Sul. Por isso que a base ela é comum, tá certo? Eu já estou aqui dando um spoiler da aula de BNCC. Mas para vocês poderem entender que o que eu vou utilizar no meu PPP aqui na minha instituição, eu preciso estar de acordo com a BNCC, porque a BNCC ela é nacional, mas o PPP ele é um documento de cada instituição, cada escola vai ter o seu PPP. Porém, eu preciso estar de acordo. Eu não posso dizer, se a base vem dizer para mim, eu vou falar da educação infantil, tá? A base vai dizer para mim que na educação infantil eu tenho 5 campos de experiência. No meu PPP, eu não posso botar 6 campos de experiência. Por quê? Porque a base, que é a nossa, o nosso oriente, né, a nossa orientadora do processo de ensino-aprendizagem, é a Base Nacional Comum Curricular, ela vem dizer para mim que na educação infantil eu tenho 5 campos de experiência, então eu preciso respeitar esses campos de experiência. Ela vem dizer ainda para mim que na educação infantil, cada campo de experiência tem ali os objetivos, né, de desenvolvimento da aprendizagem. Então, meu PPP, ele precisa o quê? Respeitar esses objetivos. Eu não posso inventar objetivos, tá certo? Porque a própria base já me dá os objetivos, então eu tenho que estar de acordo com ela, tá bom? Entendido? Então, vamos lá. Onde foi que eu parei? Sim, agora voltando aqui, né, para a base, ver ali por que tem que estar de conformidade. Eu já falei para vocês o porquê que tem que estar de conformidade, o PPP tem que estar ali de acordo com a BNCC, né, porque que ele vai estar de acordo. Porém, a base, ainda que ela seja nacional e seja comum, eu tenho realidade diferente. Aqui na Paraíba, o processo de ensino-aprendizagem vai de acordo com a realidade da Paraíba. Lá no Rio Grande do Sul, o processo de ensino-aprendizagem vai de acordo com o Rio Grande do Sul. Então, cada região tem a sua realidade. E ainda mais, cada município vai ter a sua realidade. E dentro do município, cada bairro tem a sua realidade. Para isso vai existir o PPP. Por isso que ele é único para cada instituição. Ele é somente de cada instituição. Cada escola precisa ter o seu PPP, porque a escola de um bairro periférico tem uma realidade diferentíssima de uma escola de classe alta, por exemplo.
de um bairro de classe alta. Então, eu não posso estar ali vivendo uma realidade de uma escola de classe alta, onde a minha instituição é de periferia. A realidade é diferente, desde dos recursos financeiros que vêm ali para aquela instituição. Então, tudo isso há uma diferença. Então, esse documento, ele relata justamente isso. A base, ela vai ser comum, né, para todos, para todo o território brasileiro. Aí onde é que entra a diferença? Onde é que vai focar? Onde é que vai focar a diferença? Vai ser justamente esses documentos, o projeto político-pedagógico, porque ele vai retratar a realidade de cada instituição, de cada localidade onde a instituição está inserida, tá certo? Então, esse documento, ele é justamente para isso. Por isso que ele quem vai orientar, de que forma vai ser desenvolvido o processo de ensino-aprendizagem naquela instituição. Então, é ele quem dá esse norte, tá bom? Professora Joyce. Pode falar, fique à vontade, Cristina. Boa noite. Sim. Professora, só para complementar a questão que você estava falando agora do projeto político-pedagógico, eu tive a oportunidade de fazer análise de um trabalho de pesquisa que eu fiz na pós-graduação das comunidades quilombolas da Paraíba. Então, eu analisei alguns PPPs de escolas em comunidades quilombolas. E dentro do PPP trazia justamente isso que você está falando, trazia a base nacional curricular comum, ela é para o país todo, aquela parte, e trazia o conteúdo diversificado, que era justamente da comunidade quilombola. Então, esse conteúdo diversificado já não traz numa escola urbana que não abranja e que não receba alunos quilombolas. Então, cada uma tem sua especificidade, não é isso? Isso, exatamente, é exatamente isso. É como eu estou falando para vocês, a base, ela vai existir, porque a gente precisa de uma base, né, para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem. E dentro do PPP vai estar, como a Cíntia acabou de relatar aí, ela fez o projeto de pesquisa dela e se deparou com realidades de projetos diferentes um do outro. Por quê? Porque esse documento, ele vai retratar a realidade ali daquela instituição. Então, cada instituição vai ter sua realidade, né? Como ela falou. Então, ali, na instituição quilombola, vai ser voltado o quê? Para a realidade daquela localidade. É diferente. Para isso que vai existir o documento, que vai dar essa diferença, o que vai frisar a realidade, como vai ser desenvolvido o que a base está colocando para a gente, vai ser justamente esses documentos. O PPP vai relatar para a gente como é que eu vou desenvolver esse processo de ensino-aprendizagem que a base me colocou, que a base vem trazendo para mim. É ele quem vai dizer para a gente, é o projeto político-pedagógico. E ele é elaborado de forma coletiva justamente para isso, porque com certeza ali naquela instituição quilombola, quem sentou ali para elaborar esse documento foram pessoas ali daquela instituição. Por quê? Porque eles têm o conhecimento da realidade deles ali. Então, são eles quem vão elaborar, eles que vão dizer, ó, aqui a gente precisa disso, precisa daquilo, o ensino aqui vai ser assim, é assim. Então, cada instituição tem a sua realidade diferente, tá bom? Muito bem, Cíntia, a sua colocação encaixou perfeito aqui com o nosso conteúdo. Então, vamos lá dar continuidade, né? A construção do projeto político-pedagógico deve o quê? Conduzir e propiciar a articulação com a comunidade, o que eu acabei de falar para vocês, né? Eu pego ali a instituição quilombola e vou sentar. Então, ali, eu vou pegar ali opiniões, eu vou pegar ali, né, opiniões diferentes uma da outra. E vou fazer o quê? Essa articulação, porque eu preciso, na hora da elaboração desse documento, eu preciso ali fazer essa articulação. Um dá uma ideia, outro dá outra ideia, e assim a gente vai ali montando, né, vai construindo o projeto político-pedagógico, sempre com foco na educação de qualidade, tá bom? Então, essa construção do projeto político-pedagógico, ele deve conduzir, propiciar essa articulação com a comunidade onde a escola está inserida, né? Porque vai retratar da realidade daquela localidade. E eu preciso saber qual é essa realidade ali daquela localidade para me poder desenvolver o processo de ensino-aprendizagem para os meus alunos. E também a sociedade como um todo, resgatando a realidade social, política, econômica e cultural.
e os saberes adquiridos no cotidiano dessa comunidade. Viu aí por que eu preciso ali dos representantes daquela comunidade? Porque eu preciso saber. Porque o meu aluno, ele não chega para mim vazio, ele não chega para mim como uma tábua rasa, uma folha em branco, sem saber de nada. Ele já chega para mim com o quê? Com os conhecimentos dele de mundo, que ele adquiriu lá fora da instituição. E a nossa LDB, vocês estão vendo que um documento puxa o outro, um documento ele vai ali reforçar o outro, então nenhum documento substitui o outro. A nossa LDB, ela vem dizer o quê? Que eu preciso valorizar, né? Eu preciso valorizar os conhecimentos extras, ou seja, o que o aluno aprende lá fora da instituição, eu preciso valorizar o que o aluno traz de fora para dentro da sala de aula. Então, na hora da construção desse PPP, ele vai ali, eu vou ter que fazer essa articulação para quê? Para que eu possa saber o que é que aquele aluno, como é que é a realidade daquela comunidade, o que é que o aluno adquire, né, no cotidiano, no dia a dia dele ali. Então, tudo isso eu vou retratar dentro do meu PPP. Em um projeto político-pedagógico de democratização, a escola tem o papel fundamental de possibilitar o quê? A experiência de aprendizagem inclusiva, do aprendizado inclusivo, entre os diferentes grupos, o que se refere ao gênero, raça, classes sociais que podem ser contestadas para não se reproduzir a exclusão social. Olha, agora na visão de Libânio, vamos ver como é que Libânio ele define o projeto político-pedagógico. A gente tem vários autores ali que vão dar ali a sua contribuição no que diz respeito ao projeto pedagógico, projeto político-pedagógico. A referência do projeto político-pedagógico é Ilma Passos Veigas, tá? Mas Libânio, ele tem ali a sua definição em relação a esse documento. A gente também tem Paulo Freire, que vai também ter uma definição em relação a esse documento, tá certo? Então, existem vários autores, mas quando se fala de projeto político-pedagógico, a referência desse documento vai ser Ilma Passos Veigas, tá? E eu já participei de uma palestra dessa autora aí, e é muito bom, viu? Libânio, em 2004, ele define o PPP como um documento que descreve e caracteriza o quê? Objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a serem desenvolvidos na escola. Então, olha como é que Libânio vai definir. Na visão de Libânio, o PPP ele vai o quê? Ele vai caracterizar os objetivos, as diretrizes e ações que vão ser ali desenvolvidas durante o ano letivo na instituição, pois expressa a cultura desta, imbuída de aspectos ideológicos, princípios morais, significações, questões reflexivas. Por que essas questões reflexivas? Porque pode sofrer modificações, pode, essas questões reflexivas, eu preciso refletir em relação ao que está sendo desenvolvido ali como processo de ensino-aprendizagem. Então, eu preciso pensar e refletir, né? Eu preciso parar e refletir em relação à metodologia que está sendo aplicada para o processo de desenvolvimento de ensino-aprendizagem na instituição. Então, se o meu aluno ele não está rendendo, né? Ele não está rendendo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que refletir sobre as minhas ações. Eu tenho que parar e pensar, será que é o aluno ou será que sou eu? Será que é o aluno que não consegue, que não assimila o que eu falo, ou será que é a forma a qual eu estou colocando para ele esse determinado objetivo? Então, eu preciso parar e refletir sobre as minhas ações enquanto professora, enquanto instituição, tá bom? E tomadas de decisões das pessoas que participam da sua elaboração. Sendo assim, o PPP visa melhorar a capacidade de ensino da escola como uma entidade inserida em uma sociedade democrática e de interações políticas, portanto, vale salientar que sua construção deve ser o quê? Coletiva. Então, sempre, se cair na prova de vocês como acontece a construção do PPP, vai ser ali de forma coletiva, onde além de serem definidas as diretrizes, né, e as metas, serão definidos também os métodos, porque eu não posso ter somente
as metas e somente as diretrizes, somente os objetivos, mas eu preciso ter o quê? Os métodos, que são as formas de como eu vou desenvolver esses objetivos, como eu vou desenvolver essas metas, de que forma eu chego até aquela meta. Então, né, a meta é aonde você quer chegar, as diretrizes são os caminhos para chegar até a meta, e o método é a forma que eu vou alcançar, tá certo? Então, por isso que Libânio vem dizendo aqui sobre a visão dele aqui, que vai ter no PPP as questões reflexivas, né? Porque eu preciso refletir em relação às minhas metas, os meus métodos que estão sendo aplicados ali na hora do desenvolvimento do processo de ensino. Para que a instituição de ensino consiga atingir os objetivos que se propõe. O projeto político-pedagógico é um documento democrático, claro, né? Se é coletivo, ele precisa ser democrático, por quê? Porque precisa ter ali a participação de todos, precisa ter ali um pouquinho de cada um, né? De construção coletiva, tendo como participação em sua elaboração todos aqueles interligados à instituição, todos aqueles ligados à instituição escolar. Ou seja, diretor, professor, coordenador, alunos, pais, funcionários e dentre outros, tá? Os representantes ali da comunidade onde a instituição vai estar inserida. Então, todos que estão interligados à instituição vão participar da sua elaboração, tá? Que irão debater para definir propostas focadas na função social da escola. Que no decorrer dos anos podem ser modificadas, tendo em vista que o documento elaborado é de caráter flexível. Por que ele é de caráter flexível? Porque ele vai sofrer modificações. E se ele vai sofrer modificações, ele precisa ser flexível, né? Ele precisa me dar essa autonomia para que eu possa modificá-lo quando necessário, tá? Ou seja, ele pode sofrer modificações quando houver necessidade, pois o mesmo é um documento norteador, que orienta como e de que forma o ensino deve ser ministrado na instituição que se refere o PPP, visando trabalhar diversidade para que se possa construir uma sociedade mais justa e democrática. Ok? Agora a gente tem aqui a definição do projeto político-pedagógico. A gente já viu ali, né, sobre esse documento, quem ele é, como ele é elaborado, o que é que tem nele, mas a gente precisa saber a definição, e isso cai em prova, tá? Definição de projeto político-pedagógico. Eu preciso saber o que é projeto. Eu preciso saber por quê desse projeto. O que é político? Por que é político? E pedagógico, o porquê que é pedagógico, tá? Então, é o que a gente vai ver agora. Projeto. Então, veja bem, a definição de projeto é definido como projeto porque reúne o quê? Proposta. Então, tudo que reúne ali proposta, planejamento, eu vou sentar, vou planejar, vou reunir ali as propostas, ações, ele é considerado projeto, tá? Ele é considerado projeto. Então, projeto é porque reúne ali as propostas de uma ação concreta, ou seja, um planejamento, que eu acabei de falar para vocês, um planejamento. Por que é um planejamento? Porque antes de ser um material físico, um material concreto, a partir do momento que eu sento e vou debater sobre as ações que eu quero dentro daquele documento, ali eu estou planejando, eu estou fazendo uma ação de planejamento, eu estou planejando, porque planejamento é isso, é reunir as ideias, né, articular essas ideias e jogar dentro de um material físico, dentro de um papel, tá? Então, ele passa por esse processo de planejamento que será executado durante um determinado período de tempo. Então, não se faz em um único dia, tá bom? Como vem dizendo aqui no nosso documento. O projeto ele é definido como projeto porque vai reunir essas propostas de uma ação concreta, ou seja, de um planejamento. Então, ali, quando se reúne ali todas aquelas propostas durante aquele planejamento, eu vou colocar num material, eu vou transformar aquele planejamento em um material físico, em um documento.
Só que esse ato de planejar, ele não vai ser executado de um dia para o outro. Ele vai o quê? Ele vai ser executado durante determinado período de tempo, tá? Que vai além de um simples agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas. Considera-se projeto porque busca proporcionar um rumo. Então, é isso. Quando eu estou projetando, é porque eu estou buscando um rumo, uma direção, não é isso? Então, o projeto, ele é isso. Ele vai proporcionar um rumo, uma direção a ser seguida, né? O documento não é ele quem vai orientar, então, por isso que ele é um projeto. Para se alcançar uma meta, um objetivo, tá? Político, por que que ele é político? Define-se como político por considerar o quê? A escola como um espaço onde se trabalha a formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos. Então, não é qualquer cidadão. É um cidadão que vai ser o quê? Consciente, responsável e crítico. Então, é essa a função da instituição, formar o quê? Cidadãos, mas não qualquer cidadão. Eu vou formar um cidadão consciente, tá? Para que ele possa tomar as suas me falhou agora a memória, as suas próprias decisões, mas de forma o quê? Consciente. Um cidadão que seja responsável, tenha responsabilidade em tomar as suas decisões, e um cidadão crítico, porque eu formando um cidadão desse, ele tem ali a capacidade de o quê? De transformar o meio onde ele vive. Por isso que o foco da instituição é esse, formar o cidadão consciente, responsável e crítico, para que ele tenha a capacidade, a habilidade de transformar o meio onde ele vive, tá? Então, por isso que o projeto, por isso que é político, porque ele considera ali a escola como um espaço onde se trabalha justamente isso, a formação do cidadão, tá? O foco da instituição é essa, formar o cidadão e qualificá-lo para o mundo do trabalho. Por isso que ele vai ser político. Que atuarão individualmente ou coletivamente na sociedade, podendo modificar o meio em que vive, o que eu acabei de falar, né? Então, por isso que ele vai ser político por conta disso, porque considera a escola um espaço onde vai ser trabalhado ali a formação do cidadão, tá? E pedagógico. É tido como pedagógico porque o quê? Define o quê? As atividades e propostas educacionais necessárias para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem escolar, que devem ser cumpridas de acordo com os seus propósitos e sua intencionalidade. Então, por isso que ele vai ser pedagógico, porque ele vai ter ali, é ele quem define ali as atividades, as ações, as propostas que serão desenvolvidas durante o ano letivo. Então, está aqui a definição de projeto político pedagógico, tá? O esquema mental aqui, para vocês, PPP, ele vai ser o quê? De construção coletiva. Ele é tido como a identidade da escola, né? Porque ali dentro dele vai ter ali tudo o que diz respeito àquela instituição, por isso que ele é a identidade da escola. A construção dele é coletiva, porque eu preciso ali da democratização, né? E também saber da realidade da instituição, do local onde a instituição está inserida. Ele é democrático, né? Claro, se ele é coletivo, ele vai ser democrático, todos ali vão dar ali a sua opinião em relação à articulação, ao desenvolvimento dos objetivos que se pretende ter dentro do próprio PPP. Ele é flexível, por quê? Ele vai sofrer modificações, tá certo? Então, ele vai ser flexível, porque quando houver necessidade, eu vou lá e faço as modificações, tá? Ele tem função social da escola, é um documento vivo. Por que que é um documento vivo? Como eu falei lá no início, eu não posso fazer um projeto político-pedagógico e engavetá-lo. Eu não posso deixar esse projeto político-pedagógico na gaveta. Por quê? Porque eu preciso que ele fique exposto para que todos que estejam ali interligados à instituição
tenham contato com esse documento e saibam ali o que está sendo desenvolvido e conheça ali aquela instituição, tá bom? Ele é emancipador e ele é norteador, é ele quem dá a direção para o processo de ensino-aprendizagem acontecer. Então, aqui outro mapazinho mental, o projeto político-pedagógico, ele é projeto porque ele vai ser planejado, eu vou sentar e vou reunir ali as ideias que se pretende durante o ano letivo e vou projetar essas ideias, vou colocar num papel, né? Ele é político porque ele faz esse papel social, né? A escola, ele é de um ambiente onde se forma cidadão, então, por isso que ele vai ser político, e ele é pedagógico porque é ele quem traz ali, né, as atividades do processo de ensino-aprendizagem. Então, segundo a nossa Lei 9.394/96, a minha queridíssima LDB, segundo a LDB, veja bem, segundo a LDB, o Projeto Político-Pedagógico, PPP, é um documento que deve ser produzido por todas as escolas. Então, não sou eu que estou falando, não sou eu que estou inventando. Está lá na nossa LDB. A LDB vem dizer que todas as escolas precisam ter o seu projeto político-pedagógico, tá? Ou seja, toda escola deve elaborar e fazer uso do seu próprio PPP, pois ele é um instrumento que reflete as ações pedagógicas e as propostas educacionais da instituição de ensino. Está lá na nossa LDB. A LDB ela vem falar do projeto político-pedagógico, assim como ela vem falar da BNCC, que precisa ser feita uma base, né? Comum, uma base nacional comum curricular. Do mesmo jeito, ela fala ali do nosso PPP. Ela vem dizer que tem que ser feito. Então, se a LDB disciplina a educação escolar, então ela vem ali dizer para a gente que cada instituição é obrigatória a fazer o seu PPP, tá? Cada instituição deve ter o seu PPP. Ah, Joyce, eu não tive tempo de fazer o PPP, sou da instituição, não tive tempo de fazer ainda o PPP, não tive tempo de reunir, eu preciso de um projeto para trabalhar durante o ano letivo, porque o ano letivo ele não para só porque uma escola não tem um projeto político-pedagógico. Então, vai ter ali outros documentos, tá certo? Vai ter ali somente o projeto pedagógico, vai ter... tem outros documentos, esqueci o outro nome agora, mas tem outros documentos que servem ali para orientar o processo de ensino-aprendizagem durante o ano letivo, tá certo? Mas esse aqui, Projeto Político-Pedagógico, ele é um documento tido como a identidade da escola, uma vez feito, não pode ser desfeito, nem substituído. Ah, esse ano eu vou fazer outro projeto político-pedagógico, vou pegar esse e vou rasgar. Não. Não pode acontecer isso, tá certo? Por quê? Porque ele me dá autonomia de fazer mudanças nele. Então, uma vez feito, eu não posso desfazê-lo e nem substituí-lo. Eu posso modificá-lo. Então, uma vez feito, eu posso modificá-lo, mas jamais substituí-lo ou destruir, né? Destruir ele. Então, não posso, tá? Além da organização das aulas, veja bem a importância do PPP em relação ao calendário escolar. Além de organizar as aulas, então é ele quem vai organizar ali, né, as aulas, é ele que me organiza o processo de ensino-aprendizagem durante o ano letivo, ele organiza também o calendário escolar. Então, dentro do meu PPP vai estar ali o meu calendário escolar. O PPP pode ser usado pela gestão de ensino como uma maneira de acompanhar o processo burocrático, financeiro e logístico. Então, olha só, dentro dele, além de tudo o que a gente já abordou aqui, ele também pode acompanhar ali o processo burocrático daquela instituição, no que diz respeito ao financeiro e logístico, né? Entendendo o que deve ser melhorado e aperfeiçoado dentro da instituição, tá? Por isso, o projeto político-pedagógico é visto como um documento norteador com o objetivo de orientar as práticas educacionais durante todo o ano letivo. E mesmo sendo um documento formal, olha o que eu falei para vocês ainda há pouco, o projeto político-pedagógico deve ser o quê? Acessível para todos os integrantes da comunidade escolar. Então, eu não posso esconder esse documento. Se eu cheguei na escola
eu estou me formando agora, né, um exemplo, estou me formando em pedagogia, estou fazendo meu estágio, cheguei naquela instituição, eu estou fazendo estágio naquela instituição, então eu preciso ter acesso ao projeto político-pedagógico. A gestão não pode negar esse acesso. Por quê? Porque ele é um documento acessível. Então, todos têm acesso àquele documento daquela instituição, tá? O projeto político-pedagógico deve ser acessível para todos os integrantes da comunidade escolar, para que possam o quê? Avaliar o que e como, tá? Está sendo desenvolvido no processo de ensino-aprendizagem da escola. Então, é por isso que ele deve ser acessível, porque todos que estão interligados ali àquela instituição precisam saber o que e como está sendo desenvolvido. O que é que está sendo proposto ali como ação pedagógica, uma ação educativa. Então, eu preciso saber o que é que está sendo proposto ali naquela instituição. Eu preciso saber de que forma está sendo desenvolvido o que foi proposto pelo projeto político-pedagógico. Se realmente está sendo desenvolvido, é por isso que eu preciso ter acesso a ele, para me saber se realmente está sendo desenvolvido, de que forma está sendo desenvolvido, para que quando chegar o dia da avaliação ali da revisão daquele documento, a gente possa refletir sobre as ações, de que forma foi desenvolvida, se teve pontos negativos, se teve pontos positivos, tudo isso passa por esse processo de revisão, tá certo? Vai sentar e chegar no consenso e falar, não, isso daqui não deu certo esse ano, então a gente tira, vamos colocar outra realidade, né? Então, ele vai passar por esse processo de revisão justamente para isso, para que se possa saber de que forma está sendo colocado ali as metas, os objetivos que o PPP traz como processo de ensino-aprendizagem, tá? Fazendo parte da gestão democrática na perspectiva freiriana da aprendizagem escolar. Fazendo parte da gestão democrática, que na perspectiva freiriana, a gestão democrática é um dos princípios para a conquista e concretização de uma educação de qualidade. Então, ali, como eu falei para vocês, o PPP, o Paulo Freire, ele também dá ali a sua definição sobre o PPP. Ele vai falar sobre a gestão democrática, ele diz que essa gestão democrática é um dos princípios ali para o quê? A conquista da concretização de uma educação de qualidade. Então, se eu quero ter uma educação de qualidade, eu preciso ter essa gestão democrática, tá? Eu preciso ter essa gestão democrática para que eu possa realmente saber sobre a realidade daquela instituição e ter ali várias ideias, várias concepções pedagógicas, ouvir uma ideia de um, uma ideia de outro, e ver ali, chegar em um consenso e ver o que realmente é necessário para ser aplicado como processo de ensino-aprendizagem. Então, na visão freiriana, ele defende ali, em relação ao PPP, ele defende a gestão democrática. Ele diz que a gestão democrática é um dos princípios para o quê? Para a construção ali e efetivação do PPP, tá? Porque assim, com a gestão democrática, se torna possível ali o quê? A efetivação da construção do PPP. Vale salientar que o projeto político-pedagógico, uma vez construído, como eu falei para vocês ainda há pouco, não pode ser destruído ou substituído por outro. Portanto, ele é um documento de caráter flexível. Por isso que ele é um documento de caráter flexível, porque uma vez feito, eu não posso mais desfazê-lo, tá? Ele vai sim sofrer alterações, para que possa sofrer modificações quando necessário, pois nele são abordados os conceitos e concepções sobre o quê? Sobre a educação, que deve observar tanto a realidade da escola quanto da comunidade. Então, veja bem por que é a instituição, né, a equipe pedagógica, junto ali com todos ali da comunidade escolar e da comunidade onde a escola está inserida, quem constrói esse documento. Porque nesse documento eu preciso ter a realidade ali daquela instituição, eu preciso ter a realidade daquele local onde a instituição está inserida, tá? Eu preciso saber dessa realidade. Então, eu não posso pegar uma pessoa lá de fora para construir esse documento, não.
Eu tenho que ter ali as pessoas que estão vivendo na realidade daquele local, daquela instituição. Tanto da realidade da escola quanto da comunidade escolar. E é importante ressaltar que esse documento deve ser revisto periodicamente, pelo menos uma vez no ano. Então, pelo menos uma vez no ano precisa ser revisado esse documento para que, se houver a necessidade de alterá-lo, seja alterado, né? Para que possa fazer os reajustes dos objetivos e resultados alcançados pelos alunos. Então, eu preciso saber quais foram esses resultados, quais foram os objetivos que deram certo, os objetivos que foram alcançados, os que não foram. Então, tudo isso eu vou fazer nessa revisão, tá? Para que haja a modificação, se necessário. Ele é um documento obrigatório. Por que é um documento obrigatório? Porque a nossa LDB disse que cada instituição precisa ter o seu PPP. Por isso, ele é obrigatório. Se a LDB é uma lei, a lei precisa ser seguida, então, lá na LDB estava dizendo que eu preciso, enquanto instituição, ter o meu PPP, então ele é obrigatório, tá? Ele é obrigatório. Então, se cair na prova aí de vocês falando que é obrigatório sim, tá? Esse documento, ele é obrigatório nas escolas públicas e privadas. Não somente na pública, mas também na privada, tá? Sendo inclusivo que retrata a identidade e a responsabilidade da escola como processo de aprendizagem. Logo, isso significa que ele deve atender cada pessoa e o grupo como um todo ao mesmo tempo, focando na organização do trabalho pedagógico, e por isso esse documento deve ser completo, funcionando como um guia para o desenvolvimento das ações educacionais, sendo sempre flexível para que se adapte às necessidades de cada estudante. Então, eu preciso ali, ele vai atender, esse documento, ele vai atender cada pessoa, tá? E o grupo como um todo. Então, ele vai visar o processo de ensino-aprendizagem por pessoa, mas também, ao mesmo tempo, como um grupo, como um todo, tá? Por quê? Porque ele vai ali, ele precisa se adaptar às necessidades de cada estudante. Por que que ele precisa se adaptar às necessidades de cada estudante? Porque cada estudante é diferente do outro, né? Tem estudante que sabe mais, tem estudante que sabe menos. Então, cada estudante, até na hora de assimilar o que está sendo colocado para ele, ele vai assimilar de forma diferente do outro. Por isso que ele vai ali se adaptar à necessidade de cada um desses estudantes, tá? O esquema mental aqui, tá? Sobre o PPP, ó, a concepção sobre a educação, ele vai se preocupar ali com a organização e o trabalho pedagógico da escola, né? Ele é obrigatório nas escolas públicas e privadas, isso quem veio dizer foi a nossa LDB, tá? Ele tem um diagnóstico da realidade escolar, então, quando for elaborar esse documento, eu preciso ter pessoas que conheçam dessa realidade escolar. Ele vai ter definições de qualidade da aprendizagem, ele é um documento inclusivo de identidade e responsabilidade, tá? Como eu falei para vocês, quando se fala em PPP, a referência é Ilma Passos Veiga, tá? Então, segundo Veiga, o projeto político-pedagógico, como forma de organização do trabalho da escola, fundamenta-se nos princípios que norteiam o processo de ensino-aprendizagem da instituição. Então, para que se elabore o PPP, eu preciso elaborar esse documento com base nos princípios, tá? Nos princípios que vão o quê? Que vão nortear o processo de ensino-aprendizagem da instituição. Então, vejam quais são esses princípios, tá? Então, a gente vai ter ali a igualdade de condições para o acesso e permanência. Isso é um princípio. Eu preciso ali, na hora de elaborar o meu projeto político-pedagógico, eu preciso rever ali, eu preciso ver, né? Eu preciso entender e compreender o que é igualdade de condições para acesso e permanência e saber quem são os alunos
que necessitam dessa igualdade de condições, tá? Para o acesso, mas não somente dar e garantir essa igualdade de condições para acessar a instituição, mas eu preciso fazer com que esse aluno permaneça naquela instituição. Por isso que o PPP agora, anteriormente, quando a gente acabou de passar esse slide, ele veio falando que ele visa ali, ele foca em cada pessoa, mas também num todo, né? E ele vai o quê? Se adaptar às necessidades de cada estudante. Por isso aqui, um dos nossos princípios é esse. Se ele vai se adaptar às necessidades de cada estudante, então, na hora da elaboração, eu tenho ali, na minha instituição, eu tenho um aluno que é cadeirante. A minha instituição, ela não é acessível para cadeirante. Eu vou pegar esse aluno e vou jogar ele lá para outra instituição. Isso está errado. Por quê? Porque o PPP, ele vem dizendo que a instituição, ela deve se adaptar à necessidade do aluno. Não é o aluno que vai se adaptar à instituição, não. É a instituição que vai o quê? Se adaptar à necessidade desse aluno. E um dos princípios ali que vai nortear esse processo de ensino-aprendizagem vai ser o quê? A igualdade de condições para o acesso à instituição. Então, se eu pego esse aluno que é cadeirante e a escola não é acessível e eu jogo ele para outra instituição, eu estou tirando esse direito dele de igualdade, eu estou tirando esse direito de igualdade de condições para ele, eu não estou dando as condições para ele acessar a instituição. Então, o que é que vai ser feito ali? Porque eu preciso, né, fazer com que o aluno ele tenha o acesso àquela instituição. Então, eu vou fazer o quê? Mexer na estrutura física da escola. Só um minuto. Eu tenho aquele aluno que foi matriculado, ele é cadeirante, então eu vou o quê? Mexer na estrutura física da escola. Eu vou tornar uma escola acessível para cadeirante. Então, eu vou mexer ali na estrutura física. Aí, agora sim, eu estou dando igualdade e condições para aquele aluno cadeirante acessar a instituição ali. E não somente acessar, mas eu também tenho que fazer com que ele permaneça ali naquela instituição, tá? Então, tem a liberdade, que é a liberdade de ensinar, pesquisar, né? Então, ele vai, é um dos princípios aí, na hora da elaboração do PPP, é um dos princípios, a liberdade, a qualidade social, a valorização do magistério e a gestão democrática. Então, a gente vai ter 5 princípios aí, de acordo com Veiga, com Ilma Passos Veigas. Esses 5 princípios aí, eles vão ali ser fundamentais na hora da construção do PPP. Então, quando eu estiver ali, junto com aquela equipe, né, pedagógica, com a comunidade escolar, eu tenho que levar em consideração esses princípios na hora que for ali articular as ações, né, todo aquele planejamento de ideias para concretizá-lo em um material físico. Então, eu vou levar em consideração esses princípios, tá bom? Ok, pessoal, alguma dúvida? Se não tiver, a gente vai partir para o nosso simulado, tá? Vamos lá testar agora o nosso conhecimento, né? A gente já viu aí sobre o PPP, já viu tudo. Então, agora a gente vai testar o que a gente acabou de ver. Então, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais, as nossas DCNs, o projeto político pedagógico, PPP, então veja bem que o PPP ele não está somente na LDB, ele não está somente na BNCC, mas ele está também nas diretrizes curriculares nacionais, tá? Então, de acordo com essas DCNs, o projeto político pedagógico, PPP, é um dos meios de viabilizar a escola democrática e de qualidade para todos. Considere as seguintes afirmativas sobre o PPP. Primeiro item. O projeto político-pedagógico PPP deve contemplar a concepção sobre a educação, conhecimento, avaliação e mobilidade escolar. Segundo item. O PPP é um documento que deve ser construído de forma coletiva. Terceiro item. O projeto político-pedagógico deve contemplar as bases norteadoras da organização do trabalho pedagógico. Quarto item, não deve tratar do programa de formação continuada dos profissionais da educação.
tendo em vista que o documento é somente sobre as ações pedagógicas da escola. Quinto item. O PPP é um documento democrático que possibilita a fundação de partido político na escola. Estão corretas apenas letra A, 1 e 2, letra B, 1, 2 e 3, letra C, 1 e 4, letra D, 2 e 3, e letra E, 2 e 4. E aí, pessoal? Todo mundo falando que é a letra B, né? Então, vamos lá. Primeiro item, né? O projeto político-pedagógico deve contemplar o quê? A concepção sobre a educação, que é o quê? Conhecimento, a avaliação e a mobilidade escolar. Tudo isso a gente já viu hoje aqui, não foi? Então, o nosso primeiro item, ele vai estar correto, porque ele deve contemplar essa concepção sobre a educação, conhecimento e a avaliação e mobilidade escolar, tá certo? Porque quando eu falo lá dos alunos de baixo rendimento, um percentual muito alto de reprovação, ali eu estou avaliando as ações pedagógicas que foram desenvolvidas ali durante o ano letivo. Então, sim, o nosso primeiro item ele está correto, então eu já venho para cá, elimino letra D e a letra E. Fico com A, B e C. O PPP é um documento que deve ser construído de forma coletiva, né? Muito bem. O terceiro item, o projeto político-pedagógico deve contemplar as bases norteadoras da organização do trabalho pedagógico, né? Então, aqui está perfeito. O quarto item não deve tratar do programa de continuação continuada dos profissionais da educação. Lembre-se dos princípios. Um dos princípios é ali, vou até voltar aqui para vocês verem, né? Um dos nossos princípios, não tem como voltar, é a valorização do magistério, né? A valorização ali do magistério, do profissional da educação. Então, como assim não deve tratar de programa de formação continuada? Ele deve sim tratar dessa programação ali de formação continuada para os profissionais da educação, tá? Tendo em vista que é um dos princípios na hora da elaboração dele. E o quinto item, o PPP é um documento democrático, tudo bem, ele é um documento democrático, que possibilita a fundação de um partido político na escola. Nada a ver, né? A palavra político, no que diz respeito ao projeto político-pedagógico, político tem outra definição, não é uma definição de fundação de um partido político na instituição. Esse político, ele define-se como político porque ele vê a escola como o quê? Como um ambiente social. É ali onde vai ser formado quem? Cidadão. Então, entra aluno e sai cidadão. Por isso que ele é político. A definição ali de político não é fundar um partido político dentro da instituição, mas sim porque ele vê a instituição como um espaço social, por isso que ele vai ser político, tá? Muito bem, letra B, nosso gabarito de hoje. Segunda questão. De acordo com Libânio, olha aqui Libânio, né? De acordo com Libânio, o projeto político-pedagógico é o documento que... Alguém falou? Alguém gostaria de falar? Projeto político-pedagógico, PPP, é um documento que detalha o quê? Objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a síntese das exigências sociais e legais do sistema de ensino, os propósitos e expectativas da comunidade escolar. Analise as afirmativas a seguir e marque, assinale a alternativa correta. Então, aqui ele trouxe só um texto, tá, de Libânio. A questão veio trazendo um pequeno texto de Libânio sobre a visão dele em relação ao projeto político-pedagógico, e aí a nossa questão de hoje, ela começa aqui. Assinale a alternativa a seguir, não, assinale a afirmativa a seguir e analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta, tá? Então, na elaboração de um PPP, a questão só trouxe aqui Libânio, que é para dar uma direção para a gente,
tá? Só trouxe essa visão de Libânio para dar uma direção para saber qual das alternativas vai estar correta, tá? Então, na elaboração de um PPP com qualidade, a articulação, a confiança e o apoio entre a equipe diretiva e os professores da escola são desnecessárias. Letra B, o PPP pode ser desvinculado do currículo escolar, uma vez que ele não expressa a concepção das práticas educativas. Letra C, o PPP deve envolver a comunidade escolar, contemplar o diagnóstico da realidade e favorecer o diálogo e a cooperação. Letra D, o PPP pode expressar um conhecimento descontextualizado em relação às questões coletivas e locais nas quais a escola está inserida. E a letra E, todo mundo está falando que a letra C, né? E a letra E, numa perspectiva democrática, o PPP pode ser construído somente pela equipe da gestão pedagógica da instituição. Como assim? Se ele acabou de falar na perspectiva democrática, e aí lá de imediato, depois da vírgula, ele já fala que vai ser construído somente pela gestão democrática. Então, já de cara, eu já eliminava essa letra E, né? Então, vamos lá, o pessoal está falando que é a letra C. O PPP, ele deve envolver a comunidade escolar. Sim, ele vai envolver a comunidade escolar. Por quê? Porque ele é de construção coletiva. Então, todos que estão interligados à instituição irão participar ali da sua elaboração. Ele vai contemplar o quê? O diagnóstico da realidade. É por isso que ele vai ser construído pela comunidade escolar. Por quê? Porque ele deve contemplar ali esse diagnóstico da realidade, ele deve ter ali, nele, a realidade daquela instituição. Costumo cobrar PPP, tá certo, pessoal? Quase todas as bancas vão cobrar PPP. Costuma, sim, cobrar PPP, principalmente na visão de Libânio, na visão de Ilma Passos Veigas, por isso que eu estou trazendo para vocês aqui. Libânio trouxe para vocês Ilma Passos Veigas, tá? Ela vai falar sobre os princípios, geralmente vem cobrando sobre os princípios. Por quê? Por que cobra sobre princípios? Porque a gente tem princípios que vão nortear o PPP, a gente tem princípios da LDB, a gente tem vários princípios aí, tá certo? Então, aí, dentro desses princípios, a banca acaba colocando algum princípio que vai confundir com o outro, tá? Por isso que é importante você conhecer os princípios da BNCC, da LDB, do PPP e de outros documentos, tá? Então, a nossa questão de hoje é a letra C, que vai, sim, está correta, né? Ele contempla ali, na hora da elaboração, vai contemplar esse diagnóstico da realidade. Eu preciso saber da realidade dessa instituição, né? Da comunidade onde a instituição está inserida, e vai favorecer um diálogo e a cooperação, tá? Então, nosso gabarito de hoje é a letra C. Sobre a elaboração do projeto político-pedagógico, é correto afirmar que, letra A, é o desenvolvimento das ações de ordem administrativa, onde deve constar o agrupamento de planos de ensino elaborados unicamente pela direção e a equipe pedagógica da escola. Letra B, é a implementação da estrutura organizacional da escola a partir da centralização das ações burocráticas da gestão escolar. Lembre-se de palavrinhas-chave. Quando você tiver questões onde você tem dúvida, você vai nas palavrinhas-chave, porque elas vão te dar a resposta, tá? É uma ação que se reduz à dimensão didática pedagógica, seguindo exclusivamente as normativas da equipe gestora da escola. É um processo de consolidação da democracia e da autonomia da escola, com vista à construção de sua entidade. E aí, pessoal, qual das nossas alternativas aí está correto sobre o PPP, né? Surgiu dúvida, aqui eu já estou tendo letra D, letra D, letra D, letra D, letra D, alguém discorda? Ninguém discorda, né? Só letra D. Então, vamos lá. A letra A, implementação da estrutura organizacional da escola, a partir da centralização do quê? Das ações, olha aqui a palavrinha-chave, das ações burocráticas da gestão.
se o PPP ele é democrático, né? Se ele é democrático, eu não posso centralizar ali as ações burocráticas da gestão, não posso estar voltada somente, não posso centralizar essas ações voltadas ali para a gestão escolar, porque ele é democrático, tá? Não burocrático. Essa questão foi mais puxada, né? Essa questão aqui foi mais puxada. Essa daqui tem cara de CPCOM. E, de fato, foi da CPCOM, tá? É uma ação, a letra C, né? A letra C. É uma ação que reduz. Como assim reduz? Não pode reduzir a dimensão didática pedagógica, não. E nem muito menos exclusivamente as normativas o quê? Da gestora da escola. Não, não é somente a gestão que vai ali elaborar esse projeto pedagógico, né, político-pedagógico, e não vai reduzir essa dimensão didática e pedagógica, não, tá? O nosso gabarito é a letra D, sim, é um processo de consolidação da democracia, né? Se ele é de gestão, ele é de construção coletiva e gestão democrática, então ele vai consolidar ali essa ação democrática, a consolidação da democracia. Inclusive, Paulo Freire fala sobre isso, né? E eu trouxe aí para vocês no material. E da autonomia, não é ele que dá autonomia para a instituição, né? Não é ele que dá essa autonomia para a instituição dizer, o processo de ensino-aprendizagem vai ser desenvolvido dessa forma. Durante o ano letivo, a gente busca alcançar esses objetivos aqui. Então, ele vai dar autonomia para a instituição de ensino desenvolver o seu processo de ensino-aprendizagem e focar e alcançar ali os seus objetivos, tá? Com vista à construção de sua identidade. Então, ele é a identidade da instituição. Então, é essa a visão aí, construir a identidade daquela instituição, daquela escola, tá? Quarta questão de hoje. Baseado nas características de um projeto político-pedagógico, marque a alternativa incorreta. Agora, nossa questão ela que é a incorreta, aquela que não condiz com projeto político-pedagógico. Então, foi baseada, ela vem dizendo aí que é baseado nas características. Quais são as características da construção de um PPP? Letra A, possui longa duração com as ações previstas para o ano letivo todo. Lembre-se que é incorreta, tá? Letra B, o PPP é um documento de caráter flexível. Letra C, deve ter gestão democrática. Letra D, é o documento deve ser construído com a participação de todas as comunidades escolar. E a letra E, o documento é um modelo padrão e único, servindo para todos os estabelecimentos escolares brasileiros, das escolas brasileiras. E aí, pessoal? Letra E, né? Mas eu vi aí duas letrinhas A surgindo logo no início, então muito cuidado, pelo amor de Deus, não erre. Olhe, lembre-se das palavrinhas-chave. Então, aqui na letra E, o documento é um modelo padrão e único, servindo para todas as... O que é que deixa errado? Único? Não, eu não vou fazer um único PPP que vai servir para todas as instituições brasileiras, jamais. Por quê? Porque cada instituição precisa ter o seu PPP. Se ele é a identidade da escola, então ele não pode ser único, porque cada instituição tem sua realidade. E a nossa LDB veio dizendo que cada instituição precisa ter o seu PPP. Então, ele não vai ser um modelo padrão e único servindo para todos. Não, jamais. Ele não vai ser único, não vai ser um único PPP que vai servir para todos. A gente tem ali, não é... A nossa base ela é única, ela vai servir para todo o território brasileiro, né? O nosso PNE também é único, o nosso Plano Nacional de Educação ele é único, ele vai servir para todo o território brasileiro, mas o PPP não. O PPP, cada instituição vai ter o seu próprio PPP, tá? Mas com 2 meses preciso for... Deixa eu ler aqui, tá? Mas se com 2 meses for preciso mudar o PPP não será editado. Por isso, fui na A. Sim, você está justificando aí porque você foi na A. Tá certo. Vamos ver a letra A, porque eu pensei que a ideia é duração...
Você foi, veja bem, cuidado com pegadinha, tá? Essa questão aqui também foi de uma prova, tá? Veja bem, quando ele diz para mim a letra A, possui longa duração com as ações previstas para o ano letivo, lembre-se que o PPP ele é de construção coletiva e de caráter flexível. Então, se ele possui longa duração, e se eu precisar modificá-lo dentro de 2 meses, eu vou modificá-lo. Por quê? Porque ele é de caráter flexível. Ele me dá autonomia para modificá-lo. Então, ele, se precisar, no momento que precisou modificá-lo, eu vou lá e faço a modificação. Mas ele é, sim, de longa duração. Essa palavra possui longa duração significa o quê? Que uma vez construído, eu não posso mais desfazê-lo, eu não posso desconstruir o que eu construí, mas eu vou modificar, tá certo? Ele me dá essa autonomia de modificá-lo, tá bom? E dentro dele vai sim estar previsto tudo, as ações pedagógicas que eu vou trabalhar durante o ano letivo todo, tá? Por isso, nosso gabarito qual é o nosso gabarito, pessoal? É o documento que deve ser a letra... é a letra E, né? Que é o incorreto. O documento é um modelo padrão. Não, tá certo? Ele não vai ser um modelo padrão, já expliquei para vocês o motivo, né? Não vai ser único. Cada instituição tem o seu, então nosso gabarito é a letra E, porque a questão vinha pedindo a incorreta. Então, vamos para a nossa quinta questão. No que diz respeito ao projeto político-pedagógico, julgue os itens a seguir e marque a alternativa correta. O projeto político-pedagógico é tido como uma referência norteadora para o trabalho de todas as unidades escolares da rede de ensino e cada instituição é responsável. As escolas também têm PPP, tá? As escolas privadas também têm PPP. A LDB ela veio dizendo ali que será elaborado, as instituições elas são obrigadas a elaborarem os seus próprios PPP, tanto instituição pública como privada. Então, toda instituição precisa ter o seu PPP, tá? O projeto, e como ele é de construção coletiva, tá? Como ele é de construção coletiva, do mesmo jeito que acontece na instituição, toda a comunidade escolar na instituição pública, toda a comunidade escolar participa, na instituição privada também. Toda a comunidade escolar, tá? Vai participar ali da sua construção, porque ele é de construção coletiva. Não posso somente, eu sou escola privada, somente eu, gestora, vou construir o meu PPP. Não, tá errado. Por quê? Porque ele é de construção coletiva. Então, todos que estão interligados à instituição vão participar ali da sua elaboração, ainda que a gestão democrática, de acordo com a LDB, é voltada somente para as escolas públicas, tá? Mas, na hora da construção do PPP, as instituições privadas vão construir, vão elaborar esse projeto político-pedagógico de forma coletiva, porque ele é construído de forma coletiva, tá? O primeiro item, o projeto político-pedagógico é tido como uma referência norteadora para o trabalho de todas as unidades escolares da rede de ensino e cada instituição é responsável pela elaboração do seu próprio PPP. O segundo item, o PPP sistematiza todas as ações propostas a serem realizadas pela escola. Terceiro item, o Ministério da Educação é responsável pela elaboração do projeto político-pedagógico de cada escola. Quarto item, é dispensada a participação da comunidade escolar na construção do PPP, pois somente o diretor, faltou um R aqui, né? Somente o diretor, junto com a Secretaria Municipal de Educação, são responsáveis por sua construção. E o quinto item, mediante o PPP, a escola é responsável por elaborar e executar sua proposta pedagógica. Estão corretas, letra A, 2 e 5, letra B, 3 e 4, 2 e 4, letra B, 3 e 4, letra C, 1, 2 e 5, letra D, 1, 2, 2 de novo e 5, acho que era 3 ali. Então, estão dizendo que a letra C, né, vamos lá, vamos ver, a letra C, vocês estão falando que é a letra C. Acabou minha água.
Primeiro item, o projeto político-pedagógico é tido como uma referência norteadora para o trabalho de todas as unidades escolares da rede de ensino e cada instituição responsável pela elaboração do seu próprio PPP. Na verdade, o PPP, ele não é um documento norteador, não é ele quem vai nortear ali as ações pedagógicas da instituição, né? Então, realmente, o primeiro item ele vai estar correto, porque ele é tido como uma referência, tá? Uma referência norteadora, é ele quem vai dar o norte, a direção ali para o processo de desenvolvimento das ações pedagógicas das escolas. E ele ali, e cada instituição precisa o quê? Elaborar o seu próprio PPP. Então, cada instituição vai ser responsável pela elaboração do seu próprio PPP. O primeiro item está correto, então, eu já venho para cá, elimino A, B, elimino A e B, né? Fico C e D. Segundo item, o PPP sistematiza todas as ações propostas a serem realizadas pela escola. Sim, né? Não precisa ali fazer essa sistematização de todas as ações que serão desenvolvidas ali nas instituições. Terceiro item, o Ministério, a parte diversificada do currículo. Deixa eu ler aqui, que não deu tempo de ler tudo. Se concentra nos nortes que o PP oferece. Sim, com certeza, viu? O terceiro item, o Ministério da Educação responsável pela elaboração do projeto político-pedagógico. Nada a ver, né? Aqui deu uma viajada geral, porque o Ministério da Educação ele não vai ali elaborar esse documento, ele vai elaborar outro documento, tá? Ele vai elaborar outro documento ali, que é o nosso PNE, tá certo? É dispensada a participação, já começou errado. Não é dispensada nenhuma participação. Por quê? Porque é uma construção coletiva, então todos vão participar. Então, o item está errado. Mediante o PPP, a escola é responsável por elaborar e executar o quê? Sua proposta pedagógica. Então, o PPP, dentro do PPP ali, vai estar quem? A proposta pedagógica, o que se pretende trabalhar durante o ano letivo, tá? Dentro da instituição. Então, o quinto item ele está correto, vai ser sim a nossa letra C, 1, 2 e 5, né? 1, 2 e 5, tá? Nosso último item de hoje sobre o PPP, analisa os itens subsequentes e marque a alternativa correspondente sobre o PPP novamente, né? Passar logo todas? Eita, passei de uma vez. O primeiro item, projeto político-pedagógico, é um documento opcional para as escolas públicas, que retrata a identidade e a responsabilidade da escola com o processo de ensino-aprendizagem. Segundo item, o PPP é um documento de construção coletiva, sendo de caráter flexível para que possa sofrer modificações quando necessário. O terceiro item define-se como político por considerar a escola como um espaço onde se trabalha a formação dos cidadãos conscientes, responsáveis e críticos que atuarão individualmente e coletivamente na sociedade, podendo modificar o meio em que vive. Quarto item é tido como pedagógico porque define as atividades e propostas educacionais necessárias para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem escolar. Devem ser cumpridas de acordo com seus propósitos e suas intencionalidades. Já estão colocando letra A. E o quinto item é definido como projeto porque reúne as propostas que o diretor escolar visa propor para a sua equipe pedagógica, que serão executadas durante o ano letivo, né? Tem alguns itens aí que são uma barbaridade. Vamos lá. Letra A, 2 de 3 e 4, correto? Letra B, 1, 2 e 5. Letra C, 3 e 5. Letra D, 3, 4 e 5. Letra E, 1, 4 e 5. Estão me dando gabarito. Letra A, vamos ver. Letra A. O primeiro item, projeto político-pedagógico é um documento opcional. Peraí, documento opcional? Não. A LDB vem dizer que é um documento obrigatório. Toda instituição, tanto pública como privada, precisa ter o quê? O PPP. Porque o PPP ele é um documento, uma identidade da escola, tá? Ele é a identidade da instituição. Então, se ele é obrigatório,
Então, ele não vai ser opcional. O nosso primeiro item já está errado. Aí eu venho para cá, elimino B, elimino E. Segundo item, o PPP é um documento de construção coletiva. Exato. Sendo de caráter flexível, sim, ele vai sofrer modificações, né? Para que possa sofrer modificações, perfeito. O segundo item está ok. O terceiro item define-se como político por considerar o que? A escola como um espaço onde se trabalha o que? A formação de cidadãos. Mas não é qualquer cidadão, é um cidadão consciente, responsável e crítico, que vai atuar tanto individualmente como coletivamente dentro da sociedade. E ele pode, né? Ele vai ter essa autonomia, essa habilidade de modificar o meio em que vive. Então, o terceiro item, ele está ok. Vai ser a letra A mesmo. É tido como pedagógico porque define as atividades e propostas educacionais necessárias para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem escolar, que devem ser cumpridas de acordo com os seus propósitos e suas intencionalidades. Então, o PPP ele tem uma intenção. Qual é essa intenção? De cumprir ali as suas propostas pedagógicas, tá certo? O propósito que foi colocado, né? Então, o quarto item está correto. E o quinto item é definido como um projeto porque reúne as propostas do diretor. Não é só o diretor que vai construir o projeto político-pedagógico. Então, não vai ser somente ali, não vai ter somente as propostas vindas do diretor da escola, tá? Mas sim de toda a comunidade escolar. Então, o nosso quinto item está errado, vai ser sim a letra A, 2, 3 e 4, né? Como eu gosto de deixar uma mensagem para vocês, hoje eu estou trazendo uma mensagem que não é minha, é de Pedro Bial, que diz o seguinte: não existe falta de tempo, existe falta de interesse, porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia, a quarta vira sábado e um momento vira uma oportunidade. Então, não diga que você não tem tempo para estudar, tá certo? Porque não existe a falta de tempo quando você quer alcançar um objetivo. A gente faz todo esforço e todo esforço no final tem sua recompensa. Podem ter certeza disso, tá certo, pessoal? Obrigada, Alisson, obrigada. Um forte abraço aí para todos. Tenham uma boa noite. E não esqueça, não deixe para estudar somente no dia da aula da professora, tá? Procure aí sempre estar revisando, sempre estar estudando de uma forma ou de outra, tá bom? Então, um forte abraço a todos e a gente se vê na próxima aula. Obrigada aí pelo carinho de todos, viu? Agradeço. E até a próxima aula. Tá aqui o gabarito, depois eu coloco lá no grupo, tá? Obrigada, Gerlane. Uma boa noite para você, bom descanso aí para todos, viu?